bem-vindos a mais um webinar da Eloqa. Falaremos hoje aí sobre gestão financeira para locadoras em tempos de reforma tributária, novamente trazendo esse tema aí para a mesa, para a gente discutir um pouquinho. Meu nome é Gabriel, faço parte aqui do time da Eloqa, cuido da parte de produto e marketing da Eloqa já há algum tempo, e eu vou conduzir aqui esse encontro com vocês hoje. A ideia aqui é que a gente seja bem direto, bem prático. Vamos falar um pouquinho sobre fluxo de caixa, DRE, investimento, endividamento, indicadores. E para isso a gente trouxe aqui duas pessoas bem especiais. Está aqui com a gente o Michel. O Michel hoje está à frente da área comercial da Eloqa, um parceiro aqui nosso de trabalho no dia a dia. E trouxemos também o Diogo, que é um especialista financeiro, né, especializado aí tanto na parte financeira quanto na parte de software também para locadores. Eu vou deixar que ele se apresente aqui um pouquinho e a gente já dá início ao conteúdo, tem bastante coisa para a gente falar. Eu vou dar só alguns recados iniciais antes. O chat fica liberado, tá, pessoal? Então, podem ir mandando dúvidas, podem ir mandando questionamentos que vocês tenham. A ideia é que, para quem participou dos outros e está junto com a gente nesse também, a gente guarda ali um pedacinho do tempo para o final, coleta algumas perguntas e eu passo aqui para o Diogo para a gente tentar responder todo mundo. Se ficar alguma dúvida, a gente guarda essas dúvidas e manda para vocês depois todos por e-mail, ou né, via WhatsApp, aí como a gente for disparar essa comunicação, tá bom? Mas a ideia é que seja um bate-papo, seja bem interativo mesmo, beleza? Então vamos lá. Tudo bem, Michel? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sou Michel. Estou aqui na Eloqa desde 2019. Hoje estou como gerente comercial. Obviamente aqui tem vários clientes da Eloqa, né? Como eu vi aqui a Geisilane. Tudo bem, Geise? Seja bem-vinda. Boa tarde. Tem outros aqui que eu estou batendo o olho. Tatiana da Teitec. Seja bem-vinda também. E aí, só que deve ter várias pessoas aqui que também não são clientes da Eloqa. Então eu vou apresentar rapidamente aqui como que a Eloqa está hoje, como ela está posicionada no mercado, né? Então hoje a Eloqa é a Rentaltech, a primeira Rentaltech do Brasil. Nós oferecemos vários sistemas e soluções para quem faz venda, aluguel e manutenção de equipamentos, né? E dentro dessa gama de soluções, nós temos o sistema de gestão RP, e-commerce, app de serviços, gestão financeira, CRM, rastreabilidade de equipamento, agentes de IA, né? Então, temos várias soluções que compõem as tecnologias que a Eloqa oferece, né? E aí, trazendo um parceiro de negócio, né, o Diogo Arado, para falar um pouco sobre esse tema financeiro que é o coração aí de qualquer companhia, né? E aí, em tempos de grandes mudanças fiscais, é um tema bem relevante e importante para os clientes, né, e para todas as empresas que fazem parte desse mercado. Então, seja bem-vindo aí, Diogo. Opa, fala Michel, fala Gabriel, boa tarde. Alguns que estão no chat aqui já me conhecem. Eu fiz parte do time da Eloqa durante muito tempo, né? Pivotei minha carreira tem cerca de 1 ano e meio, trabalhando agora com o mercado financeiro e conheço um pouco do mundo da locação e alguns que estão aqui na lista conversando conosco foram clientes que eu atendi pessoalmente. Hoje trabalho, né, com consultoria financeira para empresas, trabalho numa empresa chamada W1. A W1 é um ecossistema de soluções financeiras. Hoje nós atuamos com consultoria para pessoa física, consultoria para pessoa jurídica, holding e também o processo de assessoria para investimentos. Mas o papo aqui hoje vai ser sobre consultoria financeira para PJ, tá? E focado no mundo de locadores. E a ideia é a gente passar aqui alguns temas, né? Um deles é a reforma tributária, mas de forma bem prática, não é uma aula. A ideia aqui é a gente explorar alguns aspectos de impactos que a gente tem no caixa da nossa empresa, né? Falar um pouco sobre lucratividade, ocupação de máquina. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Eu só peço para o Gabriel me avisar se está compartilhado, só para antes da gente falar sobre o momento talvez econômico, né? E o cenário que nós estamos no nosso país e mundo,
é trazer um pouquinho do conceito. Gabriel, tá compartilhando? Tá certinho, Diogo. Um pouco do conceito quando a gente fala de olhar os números da empresa, né? E uma vez que eu vivenciei o outro lado, a empresa de software, muitas vezes a gente não tem o dado, a gente tem o dado, mas a gente não transforma aquilo em informação para tomar uma ação. E aqui é um cenário bem simples de entender, de qual o impacto que a gente tem nas ações que nós temos na nossa empresa no aspecto financeiro. Do lado esquerdo aqui, nós temos um cenário base, um cenário de um ano. E do lado direito, conforme eu for trabalhando nessas variáveis, a gente vai entender como isso impacta o dia a dia da empresa. Então, nós temos uma empresa aqui de um faturamento de 24 milhões no ano, tá? E quando ela chegou no final do ano, ela teve um prejuízo econômico, ou seja, ela olhou o tal DRE, né? E ela estava lá com 355 mil negativo. Quando ela olhava o aspecto do fluxo de caixa, que o pessoal chama de fluxo de caixa, DFC, tá? Ela tinha uma geração de caixa de 54 mil. E por último, aqui uma necessidade de capital de giro. Para quem não sabe, a necessidade do capital de giro é o valor, né, em dinheiro que a empresa precisa para financiar suas operações diárias, cobrindo o intervalo de tempo, né, para pagar fornecedor e receber de cliente. Então, quando a gente tem esse cenário aqui, a empresa fecha o ano num prejuízo, o que normalmente nos vem à mente é, bom, preciso vender mais. Tá? No próximo período, eu preciso de alguma forma alavancar o financeiro da minha empresa. E aí, para um exemplo, vamos simular aqui que a gente aumente o faturamento da nossa empresa para o próximo ano em 20%. Quando a gente faz isso e olhar o tal do DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, a gente vai ter lucro de 618 mil de lucro. Mas quando a gente olha o caixa, que é o coração, né, do negócio, a gente tem um prejuízo aqui financeiro de 266 mil. O que a gente tem que fazer nesse momento? A gente tem que buscar esse dinheiro de algum lugar. Ou vai vir do bolso do Gabriel e do Michel, né, que são os donos da Eloca, ou a gente vai buscar isso no banco, né, porque a gente precisa financiar a nossa operação. Isso acontece na maioria das empresas no dia a dia, né? A gente toma uma ação e a gente não entende realmente o que vai ocorrer nas demais áreas da nossa empresa. Por quê? Porque toda empresa ela vai ter esses pilares aqui. Ela vai ter um pilar de receita. No nosso caso, quando a gente fala do mundo de locação, a gente vai falar ali sobre ocupação, número de máquinas, o valor que eu cobro por hora, dia, mês daquela máquina, os custos que nós temos envolvidos nessa operação, despesas, né? Ficou faltando aqui, ó. Despesas, que é tudo o que ocorre independente do estar vendendo ou não, e prazo médio de recebimento, pagamento e estoque. Tá? Bom, no caso da locadora, vamos imaginar que nós tenhamos ali pouco estoque, porque a gente fala de estoque para manutenção desse maquinário, né? Ou poucos produtos que a gente revende. Bom, para a gente tentar fazer isso, o que acontece no meio do caminho, né? A gente vai lá e fala, bom, estou começando a ter prejuízo no caixa, vou tentar diminuir o custo dos meus produtos, que é renegociar isso com o fornecedor. Vamos imaginar que a gente consiga diminuir 2% de custo com o meu fornecedor. Nesse caso aqui, a gente conseguiu equalizar o caixa, mas a gente teve lucro. Ou seja, no final do ano, 44 mil de caixa. Só que para a gente aumentar esse volume de faturamento, vamos imaginar, se fosse uma distribuidora, eu vou ter que comprar mais. E eu tenho uma coisa que chama prazo médio de estoque. O meu estoque vai aumentar. Logo, a minha necessidade de capital de giro aumenta e muito. Então, quando a gente fala de entender os impactos financeiros das ações que nós tomamos, a ideia é a gente integrar fluxo de caixa e o DRE, para a gente entender ao longo do tempo as ações que nós tomamos, como que isso impacta financeira a empresa. A gente poderia fazer um processo um pouco diferente. Quando a gente fala de 20%, 30% de aumento, seja de faturamento, de venda, diminuição de custo, diminuição de despesa, dá um aperto no coração, não é algo simples de se fazer. Tá? Mas tem coisas que a gente consegue fazer estudando os números da empresa com uns percentuais menores. Por exemplo, se a gente pensasse em aumentar 4% da estrutura do volume de faturamento, a gente entendesse a precificação e conseguisse aumentar a margem de contribuição dos nossos produtos em 2%. Quando a gente fala em despesa, não é fácil diminuir despesa. A gente tem muito está ligado à estrutura de despesa, são pessoas. Então não é fácil falar, vou diminuir despesa, só fazer o quê? Vai demitir as pessoas da sua empresa?
E tem aquelas despesas fixas que a gente pode conversar com os fornecedores, sei lá, conta de internet, água, luz, tentar diminuir de alguma forma. Vamos pensar aqui em diminuir 2% disso. Onde mais a gente poderia liberar caixa? Quando a gente fala em caixa, a gente tem um ciclo operacional da empresa. Todo mundo tem isso. Você compra, estoca, depois você vende e depois você recebe. E isso é o prazo médio qual você recebe, prazo médio de pagamento. E a gente tem um momento da estocagem mesmo do produto. Vamos pensar no caso dos nossos produtos que a gente loca hoje. Você não compra o equipamento agora e amanhã ele tem 100% de taxa de ocupação. Você tem que fazer brand, você tem que investir em marketing, fazer com que os seus clientes entendam o seu produto para que você atinja isso. Quando a gente fala de ciclo financeiro, o que a gente poderia trabalhar aqui é tentar, de alguma forma, conversar com os nossos fornecedores para aumentar 2 dias de pagamento com os fornecedores, falar com meus clientes para ele me pagar em 3 dias a menos, e o estoque dessa empresa aqui está altíssimo, 160 dias de cobertura. Vamos diminuir aqui 1 mês de cobertura. Bom, saímos de um prejuízo econômico de 260 mil e a gente foi para um caixa de 54 mil para 1,5 milhão. E em nenhum momento aqui eu coloquei que a gente ia aumentar o faturamento dessa empresa em 20%, 30% ou diminuir o custo em 20%, 30%. Então, vou só parar de compartilhar aqui. A ideia realmente é nós entendermos de forma mais aprofundada os números da empresa para que a gente crie um plano de ação, tá? Para que a gente consiga realmente atingir os objetivos das empresas quais a gente está aqui hoje. Opa! Se eu vou compartilhar a planilha, está apresentando aqui, eu compartilho a planilha com vocês, galera. Eu vou mostrar aqui de uma outra forma agora. E aí agora a ideia é a gente bater um papo sobre locação, tá? Mas antes disso, acho que é importante a gente entender um pouquinho o cenário que a gente se encontra hoje, né? Então, antes da gente falar de ferramenta, eu acho que a gente tem que passar por um diagnóstico, né? Assim como a gente vai no médico, você não consegue ir direto no especialista, você passa por uma triagem. E a gente tem vivenciado nos últimos dias algumas coisas que parecem que quase impossível se a gente pensasse alguns anos atrás, né? Uma delas, eu até falei com o Gabriel, que ia brincar com ele, que é assim, Palmeiras campeão. Quem diria que o Palmeiras seria campeão 5 anos consecutivos, né? Quase que impossível. Então, algumas coisas que a gente fala não passa pela nossa cabeça. É a mais A pura gente realidade, viu? é a mais pura Não tem realidade. nada de mentira. Agora, falando sério, né? A gente tem visto instituições financeiras passando por dificuldade, para a gente não falar outra coisa. Nós estamos num momento de tensão geopolítica, né? Petróleo, frete subindo, custo subindo, e a gente tem uma inflação acumulada nos últimos 5 anos de aproximadamente 30%. Então, o que está acontecendo nas empresas? A margem está sendo comprimida, né? E aí você adiciona isso agora a um tema que está em pauta, mais que o caro, que é a reforma tributária. Tá? Isso aqui não é só imposto, é uma mudança de lógica, né? É uma mudança de timing. Então, o que vai acontecer? Principalmente uma mudança no caixa das empresas. Então, a gente tem mais à frente o tal do split payment, tá? Nós temos que vai realmente ter um impacto geral no nosso caixa. A gente tem uma série de empresas tentando se movimentar para entender se fica no Simples Nacional, se eu mudo de regime. E quando a gente pensa sobre um histórico agora do nosso país, a gente teve o ano de 2025 um recorde de recuperações judiciais. Talvez em 2026 a gente consiga bater esse recorde, né? É um recorde atrás de outro. Nós tivemos 8 milhões de empresas inadimplentes. 80% são pequenas empresas. E a gente está com uma taxa Selic aí de 14,75%. Qual a dificuldade? A gente está dentro de um mercado onde o juros está altíssimo. A gente tem um mercado onde a locação é baseada em CAPEX, é compra de máquina. Né? Então, para você escalonar o seu negócio, você precisa colocar mais máquina dentro da operação. E a gente tem tributação, que é essa reforma tributária nos impactando. A gente tem um aumento da fiscalização, que foi dito aqui no outro webinar, né, sobre nota fiscal de serviço ambiente nacional para o processo de venda e da locação. Nós temos a nota fiscal de serviço agora só para aqueles locadores que têm um operador de máquina. Aí a gente não sabe se vai utilizar DANF, mas a gente está entrando numa seara muito complexa com relação a isso. E, do outro lado, a gente tem o caixa da nossa empresa sendo pressionado, né? E o capital está ficando mais caro.
E isso todo mundo aqui tem sentido, né? A gente tem sentido isso no nosso dia a dia. Então, como consequência, eu acredito que o momento atual realmente não é a falta de venda, não é a capacidade comercial simplesmente por si só dos nossos times. A gente tem uma falta de previsibilidade, né? A gente tem uma falta de separação de caixa da nossa empresa, que a gente vai falar um pouco à frente, e uma falta de leitura de margem. Então, hoje, a decisão baseada em número, ela é essencial, ainda mais com a reforma tributária que está chegando no nosso país, né? Então, até para provocar aqui, né? Hoje, quando você cresce, né, com segurança, você está crescendo com segurança ou você está torcendo para o caixa acompanhar? Qual é o nível de gestão que hoje você faz esse acompanhamento? Então, quando eu falo isso do problema não ser comercial e sim financeiro, é que a maioria das empresas hoje, pessoal, vende bem. A gente tem um mercado de empresas quebrando hoje, crescendo, tá? Então, vamos fazer um exemplo, né? A empresa está lá faturando 400 mil por mês, gera 10 mil de caixa, ou está ficando até negativo. E aí entra num ciclo, né? Banco, antecipação, dívida. E agora com a reforma tributária isso aí tende a piorar, né? Porque você, em vários momentos, o imposto não vai mais passar pelo seu caixa, né? Não é em vários momentos, perdão. Daqui para frente, quando a gente chegar no split payment, o imposto não vai passar no seu caixa. E se a gente não tiver uma clareza hoje de qual pace que a gente pode crescer, muito provavelmente você vai entrar numa dívida e essa dívida vai ser impagável. Então, eu acho que os três erros, né, invisíveis, oportunidades de melhorias que a gente tem aqui, né, é a mistura da operação com dívida e investimento, né, o caixa positivo, né, isso aí dá uma falsa impressão com relação ao que é realmente lucro, e expansão, independente do nicho qual você está alocado, ele dá pressão no caixa. E aí vamos falar um pouquinho sobre fluxo de caixa, tá? Então, aqui eu acho que tem uma oportunidade clássica de melhoria, né? Achar que fluxo de caixa é entrada e saída. Isso é extrato. Então, quando a gente conversa com as empresas, eu pergunto, olha, você tem um fluxo de caixa? Ah, eu tenho. Esse aqui é o meu fluxo de caixa. Basicamente, estão todas as operações de entradas e saídas da empresa e no final tem um saldo, né? Mas a gente precisa entender realmente de forma mais aprofundada, né? O fluxo é para entender de onde vem, para onde vai e o que isso significa, né? Se ele, ele tem que ser dividido em três blocos: operacional, investimento e financeiro. Então, aqui do lado direito, nessa apresentação, eu tentei separar para ficar um pouquinho mais claro como a gente tem que visualizar isso, né? O operacional é o dia a dia da locadora. É o aluguel, é o custo, é a manutenção, é o imposto. E aqui a reforma impacta direto, né? Porque muda o timing. Então, você vai acabar pagando, às vezes, antes de receber, né? E pressionando mais o seu caixa. O investimento é a movimentação dos ativos, é a compra e a saída de máquina, é a venda e a entrada. E com a reforma, as margens desses ativos também tendem a mudar. Então, quando a gente fala sobre o terceiro pilar, que é o financeiro, é a origem desse dinheiro. Porque o dinheiro chega na sua empresa hoje, ele pode vir de dívida, ele pode ser um financiamento, ele pode ser juros, né? E com os juros mais altos, aonde que a gente vai ter uma pressão? A gente tende a ter uma pressão no caixa. Então, o custo financeiro vai pesar mais. Então, vamos imaginar o seguinte: entrou 100 mil, 60 mil veio da operação, 40 mil veio de banco, tá? Só 60 veio de uma geração real. E se você investe 80, vão faltar quanto? 20 mil, que vem de dívida. Então, pensa comigo, hoje você sabe exatamente o quanto que o seu caixa vem da operação ou quanto vem do banco. Porque se você olhar o seu extrato bancário, você não tem essa visão. Você tem uma visão distorcida da relação com relação ao saldo bancário da sua empresa. Então, tentei trazer para nós aqui esses três pilares, de operacional, investimento e financeiro. Eu não consigo ver o chat, mas aí, Gabs, se tiver alguém perguntando, eu queria entender, né? Se hoje, pessoal, vocês olham o fluxo de caixa de vocês dessa maneira, tá? Se vocês realmente fazem essa separação nesses pilares ou se vocês olham a estrutura como um extrato.
Legal. Acho que é uma pergunta bem relevante. A gente tem algumas dúvidas aí que estão surgindo no chat, vamos tentar compilar para ir respondendo aos poucos. Mas acho que fica um questionamento aqui, principalmente para quem já olha o fluxo de caixa hoje, se ele consegue ter essa separação que você comentou, né? E aí, Diogo, acho que pegando um gancho até um pouquinho, um passo antes do que você trouxe, assim, na expertise de vocês como consultoria, hoje, o que vocês enxergam de maiores problemas, maiores gargalos, pensando aqui, claro, né, no locador de equipamentos, em como quais são as maiores dificuldades que eles encontram hoje em gerenciar isso? Porque uma coisa ficou clara para mim, eu não sei se para o pessoal aqui também, vender mais não é a solução. Ou, na verdade, é um Nem componente sempre. da solução, nem É sempre um é a componente. solução como um todo, Exato. né? Eu vender mais é sempre bom, né? Não acho que essa não é a ideia, mas só vender mais e não se preocupar com endividamento aí em compra de ativos, ou com aumento de custo operacional, ou com aumento de compra de componentes, peças, como você colocou ali no tópico anterior. Então, assim, em resumo, hoje você enxerga quais pontos principais aí de gargalo ou dificuldade quando a gente fala sobre uma locadora de equipamentos para esse tipo de É, controle, né? Acho que até eu- complementando a pergunta, Gabriel e Diogo, até algumas dúvidas aqui, né? Então, hoje você falou sobre algumas separações, né? Uma separação operacional, uma separação financeira e uma separação sobre investimento, né? Então, acho que essas três separações seria bem importante a gente deixar mais claro isso para que todos tenham essa consciência, né? Desculpa, Gabriel, complementar aí. Não, tá perfeito, é isso mesmo. Show. É assim, eu acho que o primeiro é confundir o movimento, né, com geração. Então, assim, de onde vem esse dinheiro, né? E para onde ele está indo? Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer antes de estruturar o fluxo de caixa é realmente a gente entender isso, porque durante muito tempo a gente só estruturou com uma entrada e saída, né? E aí que com a reforma isso aí vai ficar mais perigoso, porque o imposto, né, ele vai pressionar o caixa. E isso exige muito mais controle. Então, quando a gente fala com relação ao tal do FCOC ali, que é o fluxo de caixa operacional, a gente vai ter uma redução abrupta, se eles fizerem o que estão falando, né? A gente está falando de uma carga tributária de 25% a 28% dentro daquela estrutura, né? Se a gente pensar nisso dentro de uma estrutura do split payment, você tem uma redução direta no recebimento do aluguel. Ou seja, o que vai ser transacionado financeiramente na sua empresa vai impactar, inclusive, para você pagar as próprias despesas fixas que muitas das vezes, hoje, a gente sabe o mercado que a gente está, né? A gente conhece o nosso país. Muitas vezes a gente utiliza desse valor para cobrir os custos fixos. E, quiçá, a gente pagar os nossos impostos ali no final do mês. E isso vai inverter a informação. Ou seja, quando a gente pensa nesse fluxo de caixa, isso tem que trazer uma clareza para que vocês façam simulações hoje para entender qual é o impacto disso. Eu vou aumentar meu preço, vou ter que diminuir meu custo logístico, vou ter que diminuir meu custo operacional. Então, a ideia aqui é exatamente a gente ter essa separação, né? E entender também até que ponto eu tenho que fazer mais investimentos dentro dessa estrutura. Porque quando você olha a saída do financeiro da sua empresa, muitas vezes aquela saída não é operacional, é o serviço da dívida. Você está pagando ali por uma operação que você fez no passado, né? Então, o ônus do momento atual da empresa nem sempre é o que está acontecendo agora. São decisões que a gente fez no passado. Então, eu acho que dividir isso é o primeiro pilar, tá? Legal. Então, acho que assim, esse é um ponto que você tocou, que inclusive a gente acabou passando um pouquinho no outro webinar, sobre a reforma, que até então, se você fazer a conta de padeiro aqui, né, para ficar simples, mas se você vendeu lá ou alugou, né, emitiu um documento de R$ 100, e você tem uma carga tributária de X%, esses R$ 100 entram no seu caixa, você paga suas contas com esses R$ 100, e mês que vem, com a apuração do imposto, você usa uma próxima venda de R$ 100, por exemplo, para pagar esse imposto que era dessa primeira venda.
Com o split payment, que ao que tudo indica entra a partir do próximo ano em vigor, essa venda de R$ 100, essa alocação de R$ 100, não entram mais R$ 100 no seu caixa. Vamos imaginar que a carga tributária seja de 28, né? A gente comentou. Então, vamos arredondar para 30%. Então, desses R$ 100, R$ 70 vão entrar no seu caixa. R$ 30 desses 100 vão direto para o governo. E se você tem um custo operacional de mais de R$ 70, né, aquela conta ela já não fecha naquele mês. Então, acho que para ficar simples aqui, né, para a gente, claro, um pouquinho mais prático, porque vão ter pessoas aqui com certeza que já têm um nível de maturidade de olhar para esse número, e a ideia é reforçar esse conhecimento, mas talvez tenham pessoas aí com a gente que estão ainda engatinhando um pouquinho no tema ou entendendo um pouco melhor, né, o que esse tanto de mudança que está acontecendo esse ano vai impactar para você, locador aí. É isso, né, Diogo? Falei alguma bobagem? Não. E hoje, assim, quando a gente fala sobre a consultoria e simulações financeiras, né, as grandes corporações, quando a gente fala em empresas de BI, elas montaram dentro das suas estruturas áreas focadas só na estrutura de planejamento e impacto da reforma tributária, né? Ou seja, o que eu consigo, o que pode vir a acontecer, porque tem muita coisa que ainda não está definido, né? Então, a gente tem a todo momento algumas coisas sendo soltas, ou eles voltam, né? Agora é obrigatório a colocar tal informação na nota, não, agora a gente volta. Agora a gente vai para um cenário onde vai emitir nota fiscal de serviço. Ah, mas o locador não emite nota fiscal de serviço, ele tem um recibo de locação. Então, como que isso vai acontecer? Ah, vai ser na nota fiscal de serviço, tá? Mas o que vai estar embutido dentro dessa nota fiscal de serviço? Então, a ideia realmente não é que a gente saiba tudo, porque a gente não tem as respostas ainda de tudo. A gente sabe tecnicamente como algumas coisas vão acontecer. Mas na prática, o que a gente precisa é simular esses impactos, porque a gente não tem esse impacto de forma abrupta. Da noite para o dia, a sua empresa pode deixar de existir. Tá? Se a gente tem um movimento nesse cenário, a ideia realmente é se estruturar para que você consiga fazer os movimentos. Show? Legal, boa. Vamos avançar Boa. para a gente poder Bora. trabalhar esses outros temas e a gente vai juntando aí, Beleza. pessoal. Não deixem de mandar as dúvidas, por favor. O que a gente for conseguindo responder aqui on time, a gente vai respondendo e o que não der, a gente vai deixando para o final. A gente junta as perguntas e vai passando por todas, tá bom? Quando a gente olha para o DRE, né, e assim, pessoal, a ideia realmente é que a gente fale de temas aqui que são temas mais simples, outros mais complexos, tem pessoas que vão conhecer, outros não, né? Então, passando um pouquinho sobre o DRE, o que ele mostra na verdade para a gente, né? Ele não vai falar sobre faturamento, mas ele tem que falar o que sobra, né? E aqui um pouco que a gente vê é ociosidade, né? Máquina parada não é efeito neutro, né? É um prejuízo invisível, porque se ela deixou de gerar receita, ela continua depreciando, ela continua tendo custo e ela pode ter juros. Então, olhando uma estrutura de um DRE, a gente não pode se atentar só ao aspecto de EBITDA. Porque durante muito tempo a gente só falou sobre EBITDA, né? Que era a geração operacional, EBITDA para cá, EBITDA para lá. Até durante muito tempo a gente viu muitas empresas fazendo IPO ou recebendo rodadas de investimento só pensando numa estrutura de EBITDA, né? E aqui, na verdade, o que a gente precisa entender é o resultado final da nossa operação. Então, quando a gente pensa na, na ociosidade, aumento de custo e essa mudança tributária, esse resultado pode virar 20, virar zero, né? E aqui eu acho que a frase que eu aprendi dentro da W1 quando fazendo essas consultorias com empresas, né? Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei. Então, quando a gente pensa nisso, o faturamento, né, nesse momento atual que a gente vive com relação à taxa de juros e tudo mais, ele é um dos aspectos importantes para nós. O lucro, pessoal, é algo que vocês devem ter visto na mídia, né? É algo totalmente manipulável, né? A gente tinha empresas com lucros absurdos listadas na bolsa, que foram, na verdade, manipuladas realmente para que apresentasse aquilo. O caixa, não tem como você mentir que tem caixa ou não. Então, realmente, o momento que a gente vive é um momento de visão total com relação ao resultado final e a geração de caixa, tá? Então,
Quando você pensa agora, né, sobre esse faturamento crescendo, o que eu queria, né, que vocês pudessem me responder é assim, o seu lucro tem acompanhado essa geração de caixa? Pensando nessa estrutura que a gente vivenciou no nosso país com relação a um crescimento, né? Até tá chegando algumas mensagens aqui, chegou para mim, caixa é rei, faturamento é ego. É exatamente isso mesmo. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei. Assim, a margem, né, para nós aqui, que é receita menos custos diretos e ociosidade. Ou seja, quando a gente compra uma máquina, né, a gente pensa realmente ali que a máquina ela tem que estar alocada 100% do tempo e a gente vai falar um pouquinho, a gente vai simular isso na prática, tá? De qual que é o impacto da ociosidade dessas máquinas e a gente também trazer, colocar ali uma simulação de 25%, 28% do tributo e entender qual que vai ser o impacto da nossa operação com relação a isso. Então, saindo daquela estrutura que a gente montou do fluxo de caixa, agora a gente está falando um pouco sobre resultado. E quando eu falo sobre disso com as empresas, cara, a maioria das empresas que eu converso usa DRE contábil, não usa DRE gerencial. Então, hoje a gente já tem próximo de 1.000 clientes, tá, que a gente já operou dentro do processo da consultoria e na sua maioria utilizavam um fluxo de caixa de forma interna e quando a gente pedia um DRE, falava, eu tenho, vou pedir para o meu contador. DRE contábil é muito diferente de um DRE gerencial, pessoal. Então, a ferramenta o qual a gente tem na mão, né, seja que vocês estão aqui, que são clientes da Eloca, ela é um meio para que vocês cheguem a esse resultado. Mas ela tem que estar muito bem estruturada, porque senão ela não vai te dar resposta nenhuma. Tá? Então, a gente montar realmente um fluxo de caixa adequado para que a gente consiga fazer uma leitura de um DRE as respostas que vocês vão buscar com relação a investimentos ou os principais indicadores que a gente tem com relação à nossa estrutura. E aí, aqui, Gabs, tranquilo? Tudo bem, tudo bem. Eu estou Show. tentando ir acompanhando aqui algumas dúvidas no chat, eu estou separando algumas também para a gente falar mais para frente. Sobre DRE, Diogo, tem alguma linha específica do DRE que a gente deveria olhar com mais atenção, na sua opinião? Não Cara, que não, eu acho tudo é importante, né? Mas tem é, algum ponto específico do DRE que a gente tem que olhar com um pouco mais de zelo, vamos dizer assim? quando a gente começa hoje um processo de consultoria, a primeira linha que a gente sempre analisa é margem de contribuição, né? Então, por que que a gente parte da margem? A gente precisa entender se o preço praticado hoje realmente ele consegue contribuir para os custos fixos dessa empresa. Porque senão você só vai aumentar volume e o resultado vai continuar trabalhando de forma linear. Então, normalmente a gente parte da estrutura de margem para entender realmente explodir a estrutura de precificação. E aí, disso, a gente, assim, o ponto mais crítico é o resultado final, né? Mas acredito que o primeiro ponto que a gente vai olhar aqui é a margem. Boa. Muito bom. Você quer que eu já deixe separado aqui alguma dúvida? Porque você quer seguir? Não, tranquilo. Eu acho que na hora que a gente chegar no simulador vai ser bacana ali. Tá bom. E Então aí, vamos tocar. aí a gente fala um pouquinho de investimento, né? Que é algo que acontece de forma mais abrupta ali, né, com relação à estrutura de uma locadora, porque é compra de máquina, né? E, e aí a gente está falando de CAPEX, né? Para quem não conhece aqui, CAPEX é o processo realmente de compra de ativo de longo prazo, né? Então, quando a gente fala do processo de investimento, a gente tem o timing, né, que é assim, que esse momento que vai definir o risco, né? Então, esses gastos, né, que são considerados ativos imobilizados, eles vão entrar antes da receita. Comprar na hora errada vai pressionar o caixa antes de ter o retorno disso, né? Aí, a pergunta que a gente precisa responder e fazer um cálculo aqui é assim, a ocupação atual do seu maquinário ou do seu maquinário já justifica uma nova compra? A gente precisa ter isso na ponta do lápis, né? Quando a gente pensa num processo de distribuição, o break-even da empresa é basicamente ali o volume que eu preciso vender, a margem que eu tenho embutida nesses produtos, que eu cubro o meu custo fixo e eu saio no 0 a 0. Quando a gente fala do processo de locação,
A máquina não pode estar alocada dentro do mês 10% ou 90%, né? Então, o preço o qual eu pratico, mais a taxa de ocupação, é que vai chegar para mim no meu break-even. Então, a gente precisa saber qual é o break-even da máquina antes de pensar em comprar uma nova. Então, não adianta eu ter uma máquina que eu estou com uma taxa de ocupação em 50% e eu já comprar uma nova para eu tentar trazer mais faturamento. O que eu vou fazer é aumentar a minha dívida. E aí, quando a gente volta naquela análise que a gente fez de fluxo de caixa, é aquela última na linha que vai começar a doer de novo, né? E aí, o segundo ponto é com relação ao retorno, né? Todo ativo ele precisa se pagar, devolver caixa, né? Senão ele não paga o investimento e vai virar um problema. Então, a gente precisa responder qual o payback, né? O tempo necessário para a gente contabilizar esse resultado, né? Então, quanto que qual o retorno mensal que a gente vai ter desse ativo? Depois a gente fala de dívida, né? A dívida ela pode ajudar ou travar, né? Então, prazo, parcela e a geração, elas precisam conversar, né? Dívida mal estruturada, ela vai destruir uma coisa que é a previsibilidade. A parcela cabe antes do equipamento maturar. Então, esse quando, quanto, como impacto, ele é muito importante a gente entender antes de fazer qualquer tipo de investimento na nossa operação. E é exatamente aqui que acontece a maior oportunidade de melhoria, né? Exemplo, a empresa compra uma máquina aí de 100 mil e pode gerar 10 mil reais por mês. Exemplo, tá, pessoal? Então, quando você olha isso, a gente tem que entender o seguinte: a gente está pensando numa taxa de ocupação de 100%. Tá? Se o resultado dela for 50% de taxa de ocupação, ela vai trazer para a gente um resultado de 5 mil. Mas o custo dela vai continuar, o imposto vai continuar, e a gente vai pressionar o caixa. Ou seja, vai aumentar a capacidade do nosso processo de locação, vai destruir a previsibilidade financeira do nosso negócio. E aí, voltando para o tema central, né, porque é um link aqui a ideia, né, com relação à reforma tributária, o caixa ele vai ficar mais pressionado. E aí, assim, quanto hoje do investimento você faz baseado nessa expectativa, né? E não, assim, só numa expectativa de aumento de faturamento e não em números. Então, quando a gente pensa num exemplo aqui, eu coloquei até um exemplo executivo, né? A gente tem lá 820 mil na compra de 10 ativos numa dívida anual de 19%. Uma dívida baixa ainda, né? É difícil você encontrar uma dívida com esse valor realmente de forma anual. Mas você vai ter uma pressão inicial muito grande no seu caixa. Por quê? Porque você compra o equipamento e ele já não vai tracionar logo de cara. Não é você colocar ele amanhã, ele tem 100% de taxa de ocupação. O que vai acontecer é que ao longo do tempo, esse equipamento começará a fazer o processo de locação e aí você vai conseguir começar a ter um retorno. Se isso não é feito de forma planejada, o que acontece é que você começa a empilhar um monte de equipamento novo dentro da sua estrutura e o caixa começa a ser muito pressionado. Beleza? Muito bom. Tá, a rentabilidade do equipamento, Diogo, tem a ver com essa ideia de investimento, de eu saber quando comprar mais equipamentos ou qual é o payback, como você falou. A rentabilidade ela tem algum link com. Porque a rentabilidade, olhando para o lado técnico da coisa, é o quanto eu recebo versus quanto eu gasto, né? E aí tem uma depreciação, talvez, do equipamento aí no meio também. Ela tem a ver com essa lógica que você trouxe para a gente? Tem sim, porque na verdade, quando a gente pensa na rentabilidade do equipamento, a gente vai olhar ali de forma mensal a receita, o qual ele trouxe, menos as despesas embutidas na manutenção do mesmo, né? Mas aqui a gente está um passo um pouco além, porque quando você olha só a receita dele, você tem que entender também qual era a receita que ele poderia trazer, né? Se você chegar numa taxa de ocupação de 100%, excelente, né? Se a gente olhar só a rentabilidade dele pelo que ele executou no mês, a gente tem uma visão um pouco distorcida. Vamos imaginar, você tem um equipamento que você conseguiu uma taxa de ocupação de 50% dentro do mês. Ao invés de gerar 10 mil, ele gerou 5 mil. E aí você teve um custo de manutenção lá de 500 reais. Então você chegou na rentabilidade dentro dele do mês, tá? Olhando a estrutura de receita e custos que o mesmo teve. Mas a receita, qual ele poderia trazer para nós, é um potencial dobrado. Então a gente está pensando que ele trouxe 5, mas ele deveria trazer 10.
Então, a ideia, quando a gente pensa nisso, é quanto da nossa máquina tem realmente hoje, já está no limite da taxa de ocupação dela, para que a gente faça um processo de crescimento. Ficou mais claro? Sim. Diogo, eu acho que dentro das pessoas que estão aqui acompanhando esse webinar, esse conteúdo pô, maravilhoso e bem profundo, nós temos alguns tipos de formas de contratos de locação, né? Então, temos as locações spot, né, que ocorre do equipamento ficar uma semana, dias, né? Tem a diária, semanal, quinzenal, mensal, mas também tem empresas que aqui fazem locações de longo prazo, né? Que aí o faturamento é mensal e muitas vezes o equipamento pode ficar de 1 ano, 2 anos, 3 anos operando. A rentabilidade do equipamento, ela vem muito de encontro para eu saber, inclusive, eu até criar uma linha de receita que é a venda desse equipamento usado, talvez, e criar uma linha de receita para a empresa. Isso ocorre muito, eu vejo, em locadores de veículos, né? Exato. Cortou um pouquinho para mim, Michel. Não sei se foi a minha internet aqui. Perfeito. O Vocês estão me final. ouvindo bem? Eu acho que É, foi o meu aqui. perfeito. Eu falei que muitas vezes, muitas empresas que têm o equipamento alugado de longo prazo, locações de longo prazo, então o equipamento, sei lá, um notebook, uma impressora, uma multifuncional, até equipamentos maiores, que ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos no cliente, muitas vezes uma possibilidade de linha de receita é a venda desse equipamento usado, né? E essa prática acontece, essa linha de receita acontece muito em empresas que fazem, por exemplo, locadoras de veículos, né? Locadoras de veículos têm a linha de receita da venda do veículo como talvez até uma linha principal ali de receita para a empresa, né? Porque Exato. E até muito depois, eles vendem muitas locadoras vendem o carro realmente seminovo para gerar caixa, porque depois disso começa a ter um custo de manutenção muito alto, né? E você tem outro aspecto que é a depreciação do bem, né? Então, ao longo desse percurso de locação, você tem uma outra figura que é a depreciação dele. Então, a venda desse bem é importantíssima, inclusive, para que você não tenha um prejuízo ainda maior. Então, é uma forma de você se rentabilizar trazendo o ativo, e a outra é olhando esse processo de depreciação. Perfeito. Bora? Bora. E aí, pessoal, falando um pouquinho de indicadores, né? Eu tentei trazer aqui alguns indicadores para a gente que são importantes, mas tem vários indicadores, né? Eu acho que o indicador, ele não é um relatório, né? A ideia não é essa. O indicador, ele tem que ser uma proteção para a sua decisão. Então, assim como aqui devem ter pessoas que têm o seu negócio tocado de formas diferentes, a gente precisa entender os indicadores os quais a gente, para o seu modelo de negócio, é o mais adequado, né? O importante é, o indicador, ele tem que ser utilizado numa rotina, numa disciplina, para que não seja tarde demais, ou seja, quando o caixa já apertou, e aí a gente começa a olhar isso aqui, tá? Então, o indicador, ele mostra antes, né, se a margem está caindo, se a ocupação está caindo, se o custo está subindo, né? E se você não tem isso aqui, você não percebe. Quando você percebe, já virou um problema. Então, eu trouxe um aqui para efeito de exemplo, por exemplo, o índice de cobertura de serviço da dívida, que é o tal do DSR. Eu vi poucas ou quase nenhuma empresa fazendo isso, tá, pessoal? Então, qual que é a ideia, né? Se a gente pensar em mínimo aceitável, quando a gente faz esse cálculo aqui, para o processo de locação, 1,15 a 1,20 seria um risco alto. Indica que a sua empresa ela mal consegue cobrir as parcelas da dívida com seu lucro operacional. E aí deixa pouco espaço para flutuação no mercado. Então, muito provavelmente, se o mercado tiver qualquer flutuação ou você tiver uma sazonalidade no seu processo de receita, você não vai conseguir pagar a dívida. Quando a gente pensa num nível saudável, padrão aqui, a gente pensa em banco, porque banco olha isso, né? O banco olha o risco da operação para ele. A gente está falando ali
acima de 1,50 até 2. Então, indica aí que a sua empresa tem uma saúde financeira saudável, né? E você tem capacidade de contrair novos empréstimos para expandir próprio. E aí, quando a gente pensa no setor de locação, a operação está sujeita a riscos que afetam diretamente essa operação de caixa, né? Ociosidade da frota, porque equipamento pode ficar parado, manutenção corretiva, né? Então, que pode trazer despesa inesperada no dia a dia, né? Que a gente, atendendo os clientes na época que a gente falava sobre isso, a gente tem realmente uma série de manutenções que acontecem no dia a dia, fora as preventivas que a gente já planeja. Um revestimento constante, né, em função dessa depreciação e a necessidade de renovação dos ativos. Então, assim, um DSR acima de 1,5 garante que né, em meses aí que a manutenção seja elevada, a empresa continua a pagar o banco. Tá? Então, o que eu trouxe para nós aqui? Break-even, que qual é a ocupação que sustenta a sua estrutura? Então, essa taxa de ocupação aqui é muito importante para você saber realmente, eu estou utilizando o máximo do meu produto para pagar essa estrutura? A segunda, que eu acabei de falar, que a gente falou um pouco, que é esse índice de cobertura do serviço da dívida, por um momento atual, isso aqui é importantíssimo, né? Porque em vários momentos a empresa passa por dificuldades, ela quer fazer um processo de expansão e ela vai a banco, né? E aí é isso aqui que responde se você vai ter uma taxa de juros melhor ou menor. Porque, na verdade, o banco quer entender o risco dele. NCG, a gente falou um pouquinho com relação a isso, né, que é realmente qual que é a necessidade de capital de giro da sua empresa, ou seja, quanto de dinheiro você precisa que a sua empresa continue girando. E por último aqui, nossa, já é 4,50, eu devo estar falando muito aqui. E por último aqui, o payback, que a gente falou um pouco, né? Então, eu acho que não tem um indicador mais importante. Mas eu diria para vocês que o momento atual, voltando até o que o pessoal comentou no chat ali, a geração de caixa hoje, né, porque ele mostra a realidade. Então, e com a reforma, né, essa realidade vai ficar mais sensível. Tá? Então, quem não acompanha a caixa vai perder o controle muito rápido, pessoal. E aí, eu acho que não menos importante, mas talvez seja o que fez a gente estar aqui hoje, né? Foi uma conversa com o Gabriel e com o Michel ali, falando um pouco de consultoria para as empresas e como a gestão financeira ela consegue trazer respostas para a gente um pouco mais rápida. Eu coloquei aqui um cenário, né, onde a gente tem 80 equipamentos, tem uma taxa de ocupação de 72%, um preço médio por ativo, né? Trouxe o CAPEX, que no meu caso aqui, eu estou querendo aumentar a minha capacidade com relação à minha frota, meus equipamentos, e trouxe uma série de variáveis, pessoal, que são coisas do dia a dia da operação de vocês, né? E quando a gente pensa na nova alíquota, eu coloquei aqui uma alíquota atual de 17,5 e aqui 28. Diogo, de onde você tirou essa alíquota? Eu tentei trazer uma alíquota média ali de todos os tributos que a gente tem numa operação, e aí vai surgir um monte de dúvida aqui, né, no chat. Sou do lucro real, sou do presumido, sou do simples, estou na normativa, não sei das quantas. Aqui, pessoal, é só uma simulação, tá? Mas qual que é a ideia? Quando a gente vai tomar uma ação na nossa empresa, o que a gente quer saber é o que vai acontecer com ela. Então, nesse exemplo aqui, se eu tenho uma taxa de ocupação de 72%, né, deixa eu só tirar aqui a nova alíquota. Vou tirar a alíquota. Eu vou falar que eu não vou comprar equipamento nenhum, tá? Eu sou um cara mão fechada, então não compro equipamento. Então, a minha receita e a minha empresa está trabalhando desse jeito aqui. Ó. Eu tenho 80 equipamentos, uma taxa de ocupação de 72%. Tá? Quando eu penso aqui em aumentar a taxa de ocupação da minha empresa, por exemplo, para 80%, o que acontece com relação à receita, EBITDA, caixa líquido e o resultado final da minha operação? Tá? E aí, a ideia realmente é qual é o nível de gestão que você possui hoje na sua empresa com relação a fluxo de caixa, DRE e todos esses controles para você se antecipar realmente a mudanças que vão ocorrer. Quando a gente fala da reforma, a reforma tem um impacto claro quando a gente fala do split payment, que aí vai ter um impacto na operação de todos, não só da locadora. É o momento em qual o dinheiro não vai entrar na nossa operação. Com relação à alíquota, aí a gente ainda não tem uma definição com relação a essas alíquotas. O que a gente sabe é o seguinte:
o nosso mercado é um mercado muito informal, e eu não estou falando de locadores, eu estou falando do mercado de serviços em geral no nosso país. A partir do momento que esse mercado começa a ser regulamentado, no sentido da reforma tributária, ela vai trazer à tona aquele concorrente seu que ele não emite nota. Então, de alguma forma, tem um lado bom ter a reforma tributária, porque ele vai equalizar o nosso processo de concorrência, né? Se você tem do seu lado alguém que não emite nota, faz meia nota, o que seja, né? O processo de concorrência, quando a gente fala do preço final, ele vai ser mais equalitário. Então, o processo de gestão financeira é importante para que você entenda em que momento você está, né? A reforma tributária ela só vai trazer à tona os problemas que já existem hoje. Não é algo que não existia, já existe isso. Tá? Então, o que a gente quer, na verdade, quando a gente fala de ter uma gestão saudável para o impacto da reforma tributária, é entender realmente as empresas que hoje não têm essa visão, não conseguem ter essas respostas, mas querem ter essas respostas antes do impacto acontecer no caixa. Ô, Michel, eu acho que vou parar de compartilhar aqui. Queria que você falasse um pouquinho ali para dar tempo, né? Faltam 8 minutos. Queria saber, na Eloca hoje, como que isso pode ser utilizado para que as pessoas tenham essas visões. Perfeito. Diogão, obrigado. Teve várias questões aqui no chat, né? A gente leu várias questões bem importantes e profundas. Eu acredito, e aí até uma pergunta para todos que estão aqui ao vivo, né? Vocês querem mais conteúdos envolvendo esse tema? Né? E aí quem quiser, coloca um eu aqui que a gente vai ter uma ideia dos próximos passos e dos próximos convidados que a gente pode trazer aqui, inclusive fazer um Diogo Arado parte 2, né? E aprofundar em alguns temas que foram perguntados aqui. Tem algumas empresas que não são clientes da Eloca, não conhecem o sistema da Eloca. A gente fica totalmente à disposição para que vocês entrem lá no nosso site, eloca.com.br. O Alisson vai deixar o link aqui do nosso site. A gente fica à disposição para fazer uma demonstração do sistema de gestão. Quem já é cliente seria muito e quer entender como que o sistema da Eloca pode ajudar vocês em relação ao financeiro, conectem e chamem aí o seu gerente de conta, ou podem entrar através do site também, que a gente direciona aqui para o seu gerente de conta. A gente pode marcar um bate-papo, entender qual é o momento de cada empresa e direcionar para o nosso time de consultores. E o Diogão estará aí também, vamos colocar o contato aqui do Diogo, para que vocês entrem em contato com o Diogo, façam um diagnóstico bem profundo do momento de cada empresa, né? E quem sabe aí o Diogo pode apoiá-los nesse momento, né? Eu acho Será que que dá até, tempo, Gabs, até aproveitando, acho que assim, de responder algumas perguntas, vou né? tentar colocar aqui algumas perguntas, mas a gente tem dois aspectos muito importantes quando a gente fala sobre a conscientização do que vai acontecer com relação à reforma tributária, né? Eu vi ali algumas coisas surgindo no chat. De fato, ou ninguém, né, tem todas as respostas, né? O próprio comitê gestor do IBS e do CBS não tem normas técnicas ainda para que com direcionamentos exatos sobre algumas coisas, a alíquota, quando que a fatura de locação deixa de existir, enfim. Então tem algumas coisas que ainda são especulações, a gente sabe que vai acontecer, mas não sabe quando e não sabe como. Então o que a gente está tentando trazer para vocês aqui ao longo desses meses, né, já não é o primeiro encontro nosso sobre reforma, e acredito também que não tenha que ser o último, é um assunto que estende mesmo, ele é denso. Por um lado, trazer, enquanto plataforma, a possibilidade de você organizar o seu financeiro, olhar para o seu financeiro no aspecto do fluxo de caixa que o Diogo comentou, a separação dele, a montagem do seu DRE, como chegar naquele indicador de taxa de ocupação, tudo isso o Eloca, enquanto plataforma, vai te fornecer um lugar onde você consegue organizar os seus dados. Por outro lado, tem uma questão de conhecimento técnico mesmo sobre como lidar com essas
intempéries que vão acontecendo, né, no nosso país, com cenários macroeconômicos e por aí vai, né, que é onde entra talvez uma consultoria para te apoiar a enxergar os próximos anos, né, como é que eu lido com isso, olhando a minha situação, olhando o meu momento, olhando o meu endividamento, olhando a minha taxa de ocupação, olhando tudo isso, como eu lido nos próximos 12 meses, nos próximos 24 meses, 5 anos, enfim, né? Então, acho que a ideia é trazer conscientização para vocês. Diogo, obrigado pelo, pelo conhecimento todo aí que você passou para a gente. Eu deixei aqui 4 perguntas, mas eu acho que não vai dar tempo de ler as 4 perguntas. Ler vai, né? Não dá tempo de responder as 4 perguntas. Mas eu me comprometo aqui com vocês, pessoal, da gente pegar essas perguntas. Eu vou pegar todas do chat, tá? O Diogo vai responder todas elas e a gente coloca isso como material para vocês via e-mail, via WhatsApp, tá bom? Então, nenhuma pergunta vai ficar sem resposta. É o nosso compromisso aqui com vocês. Tá bom? Eu vi que tem uma série de pessoas aí perguntando como vai enviar a planilha. Boa, Eu, legal. Vamos. eu vou fazer o seguinte, pessoal. A planilha é uma forma mais simples ali que a gente criou para você fazer essas simulações. E a gente também tem um processo web que você consegue fazer as simulações de forma mais aprofundada. A gente manda um e-mail para todos aqui que participaram com isso. E quem quiser trocar uma ideia, né, entender um pouco mais de como funciona o processo da consultoria, o Gabriel acho que vai compartilhar o meu contato. A ideia é entender um pouco o seu momento, entender como o seu financeiro funciona hoje e se a gente consegue, de alguma forma, agregar valor à sua operação hoje. Tá? Agradeço a participação de todos aí e talvez em breve nos falemos novamente. Ah, com certeza, acho que vai ser necessário, cara. O Alisson tá deixando os contatos aqui, tanto da Eloca quanto do Diogo, né? Para quem é cliente Eloca, para quem não é cliente Eloca. De novo, reforço, né? O material todo do vídeo desse webinar a gente vai disponibilizar no YouTube da Eloca. Então, quem não segue lá o canal da Eloca, se inscreva, siga lá o canal da Eloca, você vai receber essa atualização. E a gente também vai disponibilizar, né, para a lista aqui de todo mundo que participou, todos os materiais que a gente comentou aqui e passeou durante essa apresentação. E aí você vai simulando o seu cenário, vai entendendo quais são as necessidades e conta com o apoio aqui tanto da W1 quanto da Eloca para que você esteja preparado para os próximos passos que virão aí, serão muitos, né? E faremos com certeza mais conteúdos aí, talvez também no financeiro, na parte fiscal, né? Quando tivermos aí mais desdobramento sobre emissão de nota, alíquotas de imposto, acho que isso tudo vai dar insumo para a gente ter também mais certeza de como fazer um cálculo assertivo aí sobre o que vai acontecer, tá bom? Michel, obrigado pela participação. Contribui sempre bastante. Obrigado ao pessoal da Eloca também que foi ajudando a responder os chats. E, de novo, hein, pessoal, compromisso nosso, todas as perguntas que estão aqui serão respondidas, vocês terão essa informação aí com vocês via e-mail, via WhatsApp, os canais que forem melhores aí para todo mundo, tá bom? Diogo, obrigado novamente pela presença, foi muito bom e com certeza teremos mais. Valeu, gente. Boa tarde, um Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Valeu, pessoal.